Hoje é quinta, 26 de janeiro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Botafogo e Madureira hoje no Estádio Luso-Brasileiro às 19 horas e 30 minutos. Mais uma partida do Botafogo pelo campeonato estadual. E aí vem aquela dúvida, qual Botafogo vai a campo? Não sabemos, porque não foi divulgada a lista dos relacionados, mas já temos uma ideia de que não será o Botafogo B. Será que o técnico Luiz Castro vai colocar o time titular ou vai colocar um time alternativo? Porque domingo tem clássico contra o Fluminense. E qual Botafogo irá jogar contra a equipe das Laranjeiras? São muitas dúvidas em relação ao time do Botafogo, mas vamos falar sobre os meus pensamentos a respeito desta partida, que acontecerá hoje às 19 horas e 30 minutos. Mas antes, a Fut Fanatic está com muitos produtos do Botafogo em promoção. Vou colocar o link aqui embaixo na nossa descrição para vocês clicarem na Fut Fanatic, para vocês encontrarem ali algum item do Botafogo, blusas, vestidos, bonés, tudo produtos oficiais do nosso glorioso. Então entrem na Fut Fanatics, escolham o melhor produto que eu tenho certeza que vocês vão tirar muita onda. Entrem lá, eu recomendo. Qual Botafogo vai a campo hoje? Não sabemos. Um time reserva, diferente daquele que enfrentou o Voltaço na última quinta-feira, ou um time titular? Não sabemos. O técnico Luiz Castro treinou durante toda a semana no CT Lunier, lá no Espaço Lunier, e a primeira expectativa é saber quais jogadores foram relacionados. O Botafogo só deve divulgar a sua lista hoje ali no final da manhã. No final da tarde, você terá ali, já faltando uma hora antes do jogo para iniciar a partida, você saberá quais serão os titulares. Eu, Thiago Franklin, isso não tem como você cravar, mas eu acredito que o técnico botafoguense mescle a equipe. Não comece com os 100% dos jogadores que iniciaram a partida contra o Voltaço. Talvez, ele falou na entrevista coletiva que pode testar o Douglas Borges em alguma partida, de repente pode colocar no jogo de hoje. O Rafael, será que vai ganhar a titularidade? O Adrielson pode ir para o jogo? Não sabemos. O Segovia terá condições? Já está ali, liberado em relação à parte de inscrição, já foi inscrito. Na lateral esquerda, Marçal será o titular ou o Hugo ganhará uma oportunidade? No meio campo, Danilo Barbosa será o titular? Você terá Gabriel Pires, que não jogou a última partida. Qual será seu companheiro no meio campo? Será que o JB Bardales poderá ter essa chance? Ou ele vai colocar o menino Bernardo Valim? Nas extremas, o Gustavo Sauer ganhará uma nova chance para ter mais ritmo de jogo? Luiz Henrique poderá ser titular? E no comando de ataque, Matheus Nascimento foi ali liberado? É uma partida que nos dá várias possibilidades. Mas eu queria ver realmente um Botafogo hoje bem modificado. Eu queria que o técnico Luiz Castro não colocasse o time titular. Se eu fosse escolher um time hoje para jogar, se eu, Thiago Franklin, fosse escalar uma equipe, seria Perry, Rafael, teríamos que ver a situação do Adrielson, com Segovia e Hugo. Meio campo, Danilo Barbosa, Gabriel Pires e Patrick de Paula. Nas extremas, Gustavo Sauer e Luiz Henrique. No comando de ataque, se Matheus Nascimento tiver liberado, Matheus Nascimento. Eu iria com este time para enfrentar o bom Madureira, uma equipe que está bem organizada no Campeonato Carioca e que pode dar trabalho para o Botafogo hoje, logo mais às 19 horas e 30 minutos. Para falar um pouquinho sobre o nosso adversário de hoje, chamo meu amigo Leonardo Dantas. Fale aí, Léo. Oi, Thiago. Oi, pessoal do canal, tudo bem? Vamos falar então do Madureira, o adversário do Botafogo nesta quinta pelo campeonato estadual. O Madura pegou estragado no sorteio, né? Sim, a tabela do campeonato carioca é definida pelas bolinhas, mas o Madura deu azar e aí caiu com os 4 grandes em sequência, logo nas 4 primeiras rodadas do campeonato estadual. Claro que não dá para imaginar o que é o Madureira só projetando jogos contra os grandes, porque as estratégias sempre são diferentes pelo peso dos adversários, apesar de alguns dos grandes que o Madureira pegou tenham jogado com o time B até aqui. Fato é, o Madureira vendeu caro a derrota para o Fluminense no Espírito Santo na rodada passada e segurou o 0-0 com o Vasco e com o Flamengo. É até um início considerado positivo para uma equipe que foi muito mal na temporada passada. O que o Madureira tem apresentado até aqui, que certamente vai repetir nessa quinta contra o Botafogo, eu não imagino o time indo para cima e mudando totalmente a estratégia nessa partida. O tricolor suburbano
tem um sistema defensivo muito forte, um time talhado para se defender, joga com uma linha de 4 defensores lá atrás, tem alguns bons nomes, como o Juan Rodrigues, por exemplo, mas não tem a menor vergonha de ficar recuado e, se for o caso, chamar o adversário e aceitar a pressão. Em alguns momentos volta o Banguelê, o volante, camisa número 5, que é um bom jogador, um dos destaques do Madureira nesse início de campeonato, é o cara responsável por fazer a saída de bola. Mas quando o Madureira está sendo muito pressionado, e às vezes isso faz parte da intenção do jogo mesmo, esse volante camisa 5 volta e fecha uma linha de 5 lá atrás. Aí o Madureira fica bem postado, tentando tirar todos os espaços e joga toda a pressão para o adversário, para o grande. Obriga o outro time a buscar espaço, a se desgastar mais, virando passes e virando bolas, e joga também a pressão psicológica, né? O Fluminense conseguiu fazer o gol cedo, Vasco e Flamengo não. E aí você via que os times tentavam fazer com pressa para o placar acontecer logo e não acontecia e os atropelos aparecem. Então, primeira coisa para quem vai enfrentar esse Madureira que fecha com 5 lá atrás em alguns momentos. Paciência, vai ter que girar a bola, vai ter que trocar passes e o torcedor precisa entender também que nem sempre o gol vai sair cedo e o placar vai ser construído fácil, só porque do outro lado a gente tem um time tecnicamente mais frágil. Quando o Madureira tem a bola e consegue trabalhar, como eu disse, a saída fica a cargo do Banguelê, que tem ido bem no campeonato, e ele tenta ligar a um dos meias. Gosto muito do Rafinha, que é um remanescente do elenco do ano passado. Mas enfrentando os grandes, isso tem acontecido pouco. O Madureira trabalha pouco a bola e tenta fazer o lançamento. Então praticamente não se circula a bola pelo meio campo. E essa é uma boa notícia para o Botafogo, porque tem jogadores que sabem dominar esse setor, com recomposição e com criação, né? Se a gente imaginar o time que vai entrar em campo nessa quinta, com 2 dos 3 volantes que jogaram contra o Volta Redonda e o Gabriel Pires, que deve retornar nessa partida também. Então são jogadores que sabem tomar conta desse setor, é uma boa notícia. O X da questão é que o Madureira está usando o lançamento longo e está levando muito perigo. Foi a grande arma do time para tentar escapadas contra Vasco e Flamengo, e contra o Fluminense encaixou. O Madureira recuou ainda mais, mesmo perdendo o jogo, atraiu o Fluminense, que tentou fazer mais, e pegou bola nas costas toda hora. O lançamento para o Luiz Paulo, o atacante, que embora seja o camisa 9, é um cara que tem mobilidade, ele também recuava, normalmente ele jogava na linha do meio campo, mas participava pouco da marcação, ficava só esperando a bola longa. Ela veio várias vezes e ele saiu cara a cara com o goleiro Fábio, N situações. É que a defesa do Fluminense, mesmo atrasada na maioria dos lances, conseguiu chegar a tempo de cortar e evitar a finalização. Então o Botafogo precisa tomar muito cuidado para não cair nessa armadilha, de adiantar demais, aceitar que o Madureira está dando o campo, ir com todo mundo e dar todo o espaço para o contra-ataque lá no outro campo. Outro ponto positivo do Madureira até aqui, o goleiro Dida, grandes defesas nos 3 jogos até aqui, é o grande paredão desse time, um dos grandes goleiros do estadual até aqui. O Botafogo precisa caprichar nas suas finalizações para não parar no goleiro Dida se quiser vencer o jogo. É isso, boa partida. Madureira é adversário complicado, como o Léo Dantas comentou com vocês. E para contar um fato histórico, chama o Leozão, Memória Alvinegra. Fale aí, Leozão. Fala TF, galera ligada aqui no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Leozão e particularmente pra mim é muito difícil falar de Botafogo e Madureira sem lembrar daquela final de 2006. O Botafogo campeão estadual, treinado por Carlos Roberto, que fez de tudo para trazer para 2006 aquela atmosfera dos anos 60, o qual Carlos Roberto, como jogador, esteve presente no Glorioso. Fez de tudo para que o Botafogo voltasse a reconquistar a confiança do seu torcedor, que em sua minoria não tinha mais aquele orgulho de gritar a plenos pulmões que era Botafogo e que ele era um escolhido, um torcedor do Glorioso. Carlos Roberto fez de tudo naquele campeonato para trazer de volta esse orgulho e com um golaço de Dodô fomos campeões estaduais em 2006. Em 1935, foi a primeira vez que Botafogo e Madureira se encontraram. E mais uma vez, foi em ano em que o Botafogo foi campeão. Com gols de Carvalho Leite e Arthur, o Botafogo marcou 2-0 em cima da equipe do Madureira e continuou performando rumo ao título de 1935. Mas o jogo de destaque que eu quero trazer aqui para vocês é exatamente no ano de 1948, ano em que todos davam como certo o título do Vasco, pois tinha o melhor Vasco de sua história, o melhor Vasco daquela competição. Mas contra todos os prognósticos, o Botafogo desbancou o favoritismo vascaíno e venceu a equipe da Cruz de Malta no campeonato estadual daquele ano, que no processo teve que passar pelo Madureira e passou de passagem. 6-0 contra o tricolor suburbano, com 3 gols de Otávio,
2 gols de Pirillo e fechando o placar, 1 gol de Paraguaio, e o Botafogo venceu o Madureira em 1948 por 6-0. Na imagem vocês podem ver o Botafogo campeão carioca de 1948. Vocês veem de pé Juvenal, Gerson, Osvaldo, Nilton Santos, Ávila e Rubinho, e agachados Paraguaio, Geninho, Pirillo, Otávio e Braguinha. Esse foi o Botafogo campeão estadual de 1948 e que, de repente, a aura de 1935 e 1948 possam iluminar esse novo elenco do Botafogo para que a gente, de repente, possa aí conquistar o título estadual de 2023. Grande abraço para vocês, espero que tenham gostado da minha participação. Valeu, fui! TF, como assistir o jogo de hoje? Como a partida é mando do Botafogo, você terá ali a transmissão através da Cazé TV. Pela Cazé TV, você terá condições de assistir Botafogo e a equipe do Madureira. Jogos em que o Botafogo é mandante, Cazé TV. Jogos em que o Botafogo é visitante, Band, talvez na TV aberta, contra o Fluminense terá Band, TV aberta, Band Esportes e Dali App, aqui com o canal do TF. São essas as possibilidades que o Botafogo hoje evolua, se colocar o time titular que jogue muito melhor do que jogou contra a equipe do Voltaço, se colocar um time alternativo que quem tiver oportunidade coma a bola para colocar caraminholas na cabeça do técnico Luiz Castro. É isso, volto hoje às 21h30 diretamente do estádio Luso Brasileiro com a nossa live pós-jogo. Conto com a sua audiência, um beijo, ou posso voltar a qualquer momento, caso tenhamos alguma informação relevante sobre o Botafogo ou com shorts, posso voltar. Eu posso voltar hoje, ainda, ou às 21h30. A live já está programada aqui, meus amigos. Beijo, tchau, tchau e fui. Fogo neles, pra cima deles, fogão. Sempre fogão. Valeu, fui.